Recentemente eu terminei de ler A Floresta das Árvores Retorcidas, do Alexandre Calari. Eu não sei se vocês estão inteirados assim pelo mundo editorial, ou até mesmo resenhas de livros aqui, tipo, pelo próprio YouTube ou outras mídias. Mas o autor do livro, ele é um dos membros ali do canal Pipoca e Nanquim, que agora também é editor, tem um mó tempo isso. Mas que também é uma editora, e assim, ele e os seus colegas, eles são muito conhecidos, assim, tipo, pelo próprio YouTube, por serem um canal de resenha, tipo, de cultura pop, de obras de cultura pop, tipo, há muito, muito tempo, assim, eu não sei nem detalhar quanto tempo que o canal existe, e enfim, também não é o foco. Com, tipo, o canal já grande e tal, tipo, há alguns anos eles resolveram formar uma editora, tipo, decidiram que iam publicar algumas coisinhas, assim, que eles sempre falaram que, tipo, meio que não tinha no Brasil, meio que, cara, ninguém lançava, então eles iam correr atrás, tipo, pra poder lançar isso e pra poder fazer ali valer o que eles liam pro próprio público. E já publicaram Chabuté, já publicaram Alan Moore, já publicaram Jodorowsky, e vários outros, assim. São nomes grandes, são nomes que, tipo, trazem muito peso, assim, pro trabalho dos caras e pra própria editora. E recentemente já tem um tempo também, mas eles resolveram começar a publicar autores brasileiros, como o Pedro Duarte, o Camilo Solano e, curiosamente, também os próprios sócios ali, tipo, tanto o Bruno Zago, que fez Ogiva, quanto o Alexandre Calari, que fez o Floresta e mais dois outros trabalhos, se eu não me engano. Eles são sócios da editora e, tipo, eles estão usando isso também para publicar o próprio trabalho deles enquanto roteiristas, quadrinistas, enfim, autores como um todo. Qual que é a graça de você ter uma editora se você não pode publicar seus próprios trabalhos? Esse livro aqui, ele foi o primeiro que o Calari publicou pela editora, se eu não estou enganado. Como eu falei, ele tem mais dois outros trabalhos assim que, honestamente, tipo, não me chamam tanta atenção de ler. Mas esse aqui me pegou muito pela temática, assim, que é basicamente uma reverência às obras do Lovecraft e o horror cósmico como um todo. No livro, a gente conhece o Adam, que é um cara ali com seus 30 e poucos anos, e tem um passado obscuro e, procurando fugir um pouco disso, ele acaba mudando para uma cidade no interior do Brasil chamada Arkham, né? E aí tem um desenrolar todo, tem as paradinhas ali como homenagem a todo o trabalho do Lovecraft e a outros autores que, tipo, permearam também essa questão do horror cósmico, e a gente vai vendo o desenrolar disso durante as 400 e pouquinhas páginas do livro. A história se passa no Brasil nos anos 90 e, tipo, isso tudo serve muito para poder ambientar uma coisa muito próxima da gente, assim. Tipo, a maioria dessas histórias, a maioria, tipo, do que foi escrito acaba se passando, cara, num cenários vitorianos, mas basicamente tudo gringo, tá ligado? Então, muito bom a gente ter esse pensamento de localização e a gente ter uma coisa, tipo, bem mais próxima, assim, do que normalmente seria, sabe? E justamente, tipo, por ter um autor brasileiro, assim, ele conhece bastante coisa do que aconteceu ali nos anos 90 e ele sabe ambientar muito bem, o que acaba sendo um atrativo, tipo, muito grande, assim, pra história. Então é muito difícil, tipo, você ver esses elementos e dizer que eles não chamam a atenção, saca? Eu conheci, tipo, esse conceito todo do horror cósmico, tipo, e Lovecraft e tal, já tem um tempinho, e sempre me deixa uma curiosidade para saber, tipo, como que isso vai ser trabalhado nas obras diferentes que eu acabo pegando. Como é uma coisa mais subjetiva, como é uma coisa que vai também de autor para autor, e da própria história também, o que ela acaba pedindo, o que ela acaba, tipo, não pedindo também, o que você insere, o que você tira, já me desperta uma curiosidade muito grande de ver, tipo, como cada um vai trabalhar esse tipo de coisa. Principalmente, tipo, as temáticas um pouco mais gerais que o subgênero tenta aproveitar, né? Não só a discussão social, não só a discussão humana contra humano, digamos assim, mas humano contra a natureza, humano contra o universo. Essa coisa meio injusta, essa briga tipo meio difícil de ganhar também, porque o universo é tão grande, a gente é tão pequeno, e vale dizer também que muitas dessas obras elas acabam caindo tipo pra uma vertente desesperançosa ou niilista, justamente por comparar o tamanho das duas coisas. Caso você não saiba, o conceito de niilismo ele é basicamente essa negação, né, da vida ou do viver, onde as coisas não importam porque tudo é uma farsa, logo meio que não existe um propósito em existir. O nome mais famoso aqui, vocês devem saber, ou para quem não sabe também, é o Nietzsche, ou Nietzsche, eu não falo alemão. A parada é que os conceitos apresentados por esse subgênero, né, do terror, do horror, por apresentarem e por tentarem trabalhar uma fragilidade na existência, na vida, colocando em perspectiva o que eu comentei, a existência humana
com essa parada de deuses antigos, com uma coisa, tipo, que sempre esteve por aí e sempre vai estar por aí também, independente da nossa interferência enquanto humanidade, remetem um pouco à inferioridade, tipo, da raça humana e, tipo, tendem a cair um pouco nessa desesperança da vida, sabe? Tentando associar isso, tipo, um pouco com esse choque que a gente acaba tendo, tipo, quando se depara com coisas tão grandes assim e percebendo que a nossa vida, tipo, ela é passageira, entendeu? Tentam, tipo, pegar isso e colocar um pouco dessa explicação, um pouco desse choque por meio do conceito de loucura. É muito comum nessas histórias a gente acabar tendo um elemento trabalhado, tipo, por meio da loucura, com pessoas, tipo, tendo esse choque, sabe? Tendo, tipo, vendo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa, tipo, tendo um contato não só com o desconhecido nesse ponto, mas também com ver algo que elas não estavam preparadas para ver. E elas acabam perdendo a sanidade, acabam caindo tipo, um pouco nessas questões e, cara, são meio que transportadas ali na forma de consciência, né, pra uma coisa inimaginável. É sempre uma parada, tipo, muito, muito maior do que o ser humano e que acaba colocando, tipo, a nossa consciência em xeque, né, e o pensamento racional acaba deixando de existir cada vez mais, assim, de forma gradual. Faz até os leitores e consumidores, né, a gente acaba entrando um pouco nessa brisa e, vez ou outra, a gente acaba duvidando um pouco das coisas também. É normal. Tem muitas obras que passam esse esquema e, tipo, tentam trabalhar ali alguns desses temas, mas é, tipo, muito difícil você acabar saindo da leitura com esses elementos. Isso porque, tipo, como eu disse, esse tipo de subgênero ele tem calcado ali muito o desconhecido, muito o que a gente não vê, o que a gente não ouve e o que a gente não sabe. Ou, por outro lado, o que a gente não consegue conceber. Existem descrições de criaturas e personagens ali em situações tipo, muito, muito específicas que é muito difícil de você traduzir, sabe? Para uma mídia que não seja ali a literatura. Ali, em algumas histórias, né? Principalmente as do Lovecraft, que é o autor mais popular disso, as próprias descrições, elas são feitas ali em primeira pessoa, tipo, em pontos de vista de personagens, e elas não são, tipo, muito acuradas, elas não são muito confiáveis também. Elas são difíceis de entender, é sempre uma coisa, tipo, muito abstrata, sabe? E enquanto recurso narrativo, enquanto imersão, isso é muito forte, é muito foda. Porque é como se eu descrevesse algo tão bizarro e tão inacreditável, e de novo, tão difícil de conceber, que fica em prol da sua imaginação enquanto leitor. Entende? A gente tem que entender e a gente tem que tentar processar isso e tem que tentar imaginar isso também. Ou não, né? Porque senão você fica louco e perde a sanidade. Claro que, né, as histórias do Lovecraft, elas são muito antigas, assim, eu não sei datar mais ou menos, eu acho que são dos anos 20, anos 30 ali mais ou menos. Então, hoje em dia, tipo, com a popularização maior também, a gente tem bastante ilustração, a gente tem, tipo, muitos artistas que trabalham também a sua própria imaginação em relação a esses conceitos, então fica desmistificado por assim dizer, e, tipo, a própria questão do terror, a própria questão do horror, tipo, ela perde um pouco nesse sentido. Enfim, não é tão complexo, né, essa questão do horror cósmico, você tem que ler, você tem que ver, assim, ter uma conclusão, tipo, com os próprios olhos. A questão dessa introdução tão longa é mais para preparar o cenário ali, pra gente poder entender um pouco mais do que é trabalhado no Floresta das Árvores Retorcidas, e por que eu tenho alguns problemas com esse livro. Como eu expliquei antes, é muito difícil você adaptar esses conceitos desse subgênero. Principalmente porque, assim, atualmente o tal desconhecido ele não é tão desconhecido assim. Mesmo que você tente trabalhar esse tal desconhecido, tipo, dentro dos personagens ali, dentro da história como um todo, tipo, às vezes a coisa fica um pouco mais enfraquecida ou a gente acaba perdendo o interesse. Felizmente não é uma coisa que acontece aqui no livro. A escrita do Kalari, tipo, ela é muito, muito boa, tá ligado? Ela é muito fluida e ela é muito eficaz. Mesmo que alguns elementos que ele acabe colocando enquanto tentativa de inserir o horror, seja pelo meio do sobrenatural ou de outros conceitos, na própria história já sejam conhecidas, né? A maneira como ele faz acaba funcionando. Justamente, acredito eu, por ser familiar. Tudo que acontece enquanto trama, tipo, é familiar e eu acho que é de propósito, tipo, pra remeter uma parada que já é conhecida por nós, que acaba sendo um ponto positivo, tipo, na minha visão, principalmente pela forma como ele escreve. E por isso, tipo, eu acredito que a história, ela consegue ser digerida facilmente, sabe? É um livro, tipo, que ele acaba sendo um pouco tranquilo, assim, de ler, por assim dizer.
E torna também mais fácil de vender, justamente por ter conceitos familiares, por ter uma história familiar, por ser ambientada aqui no Brasil também, e por ter uma trama que ela é intrigante, digamos assim. E assim, eu acredito que, como a ficção científica, né, o gênero do horror, independente do subgênero que vá ser abordado ali dentro da própria história, seja para qual lado tipo, ele for enveredar, ele acaba sofrendo num nível tipo, de vendas que fica muito cabeçudo. Sabe, os fãs adoram, tipo, quem é fã vai ter a curiosidade de comprar, tipo, vai correr atrás ali, mas no fim das contas, tipo, ele precisa vender. Não que o Calari se importe exatamente com isso, tipo, na minha opinião, ao escrever esse livro. Mas os conceitos e o terror em si, eles precisam ficar mais reconhecíveis e mais palatáveis para o próprio público. Não tem nada de errado com isso. Tipo, não tem nada de errado com tentar ser mais comercial também nesse sentido. E esse livro, ele é uma aula de conhecimento Lovecraftiano. Sabe? O que ele brinca de pegar os conceitos assim, tipo, incorporar na própria história que ele tá criando, mostra o quanto ele manja, basicamente, das obras do autor, tipo, cara, do que saiu aqui, do que a gente conhece, do que não saiu também, até de outros autores também, não se limitando ao próprio Lovecraft, e o quanto ele manja desse universo, tipo, é muito importante e fica, tipo, muito, muito evidente aqui dentro do livro. O quanto ele fica confortável e o quanto ele é preciso também na forma de escrever e de incorporar esses conceitos é incrível, sabe? Tipo, é muito bom, tipo, ver o quanto o nível de pesquisa dele, tipo, não só pra esse livro, mas acredito que até durante a vida, assim, é muito impressionante. O que acaba desapontando, na minha opinião, é a forma como ele acaba conduzindo a história, tipo, justamente com esses elementos, de maneira geral. O primeiro capítulo, por si só, ele é um excelente conto independente. O defeito dele justamente é ser só a introdução para uma história maior. Se o livro fosse uma coleção tipo de contos independentes assim, que tipo que fossem abordando ali cada um uma coisa, tipo já seria perfeito. Cara, se o livro fosse assim, tipo estaria perdoável. O maior erro, na minha opinião, realmente é tipo continuar a história ali sendo o fio condutor o próprio protagonista, né, o Adam, como eu falei, e o universo tipo onde ele tá se inserindo. O que o Calari faz, basicamente, é mostrar que ele conhece muito desse universo e desses conceitos, tipo, fazendo referências aqui e acolá. Só que o fio condutor dessa história ele é tão fraco, que isso não adianta de nada. Tipo, não adianta você mostrar que você sabe fazer referência, que você sabe do que você está escrevendo, se a história principal ela acaba sendo fraca, ou ela acaba não se sustentando sozinha, ou ela acaba não funcionando. Sabe, você tem que ver e pensar se, tipo, a tua história ela é boa e, tipo, se esses elementos eles conseguem ser um adicional. E não você se apoiar inteiramente em cima deles, tipo, pra poder fazer a sua história andar. Parecem fragmentos específicos demais, assim, de episódios específicos demais, que deveriam acontecer livremente, sem ligação alguma. Que ele junta e acaba tentando colocar em ordem cronológica ali, tipo, pra caber em 400 páginas. E isso cansa. Como eu falei, assim, a escrita é boa. Tipo, o livro, ele acaba sendo, assim, na verdade os capítulos, eles acabam sendo, tipo, relativamente fluidos, assim, de você ler, enquanto ele tá focando na história. Apesar, né, do laço ali que une uma coisa na outra, que une um capítulo no outro, acabar sendo fraco. O problema é quando, como eu comentei, assim, você precisa se apoiar muito nos elementos, tipo, mais conhecidos do horror cósmico pra fazer a sua história funcionar. O ritmo, ele é muito confuso, e eu não sei exatamente se isso é editorial, tipo, de fato, pra caber ali em 400 páginas, sabe? Porque os capítulos, eles são muito longos, eles são, tipo, muito longos, sabe? Acontece, tipo, tanta coisa neles, que é o que eu comentei, tipo, às vezes parece que era pra ser uma coisa um pouco mais independente. E, assim, o autor, ele tenta deixar claro ali que a coisa tem um toque de urgência, principalmente pelo sobrenatural que tá, tipo, né, assombrando ali os personagens. Só que a gente não sente esse tom de urgência, tipo, de fato. A gente não entende muito bem por que ele tá querendo colocar, parece que ele tá brigando ali um pouco contra a história pra deixar as coisas do jeito que ele quer. Isso porque quando um capítulo acaba, quase sempre ali num gancho, e outro começa, parece que zera. Tipo, zero. É como se os personagens eles lembrassem do que acontece, mas a caneta ali do autor, tipo, não deixa a coisa avançar naturalmente.
sabe? Não parece que os personagens eles existem, sabe? Não parece que eles estão vivos. Isso é muito importante, tipo, para qualquer livro. E aí parece que assim, mesmo que eles tenham uma voz ali, tipo, parece que a voz deles só é usada pro que é convencional pra trama, o que acaba enfraquecendo bastante coisa. Fora que ao que o fim do livro vai chegando, ele usa de recursos muito apressados, sabe? E até mal trabalhados que, assim, eu acredito que não seja involuntário, que seja até de propósito mesmo, e, tipo, eu não consigo entender por quê. Que me deixaram com uma sensação de escárnio até, sabe? Que, tipo, pô, o cara tá fazendo isso de propósito, ele tá trabalhando isso, tipo, de uma forma meio apressada mesmo, tipo, de propósito, sabe? Usando uns recursos muito bizarros, assim, que você não precisa usar, cara. Você tem 400 páginas, entendeu? Tipo, vamos tentar usar desse tempo, assim, tipo, um pouquinho melhor. Eu vou dar um leve spoiler, assim, enfim, porque eu preciso tirar isso de mim. Ele até tenta, tipo, colocar alguns personagens de uma forma meio metalinguística, assim, pra perceber o que tá acontecendo. Ele usa do termo Deus Ex Machina uma hora, cara, e na boca de um dos personagens, justamente, tipo, nesse conceito. Chega um personagem, tipo, do nada, pra resolver uma situação. Um outro personagem que tá aqui, tipo, ele fala, putz, isso parece um Deus Ex Machina. E aí, você fica meio, tá, e aí? Como se a percepção desse personagem, tipo, dentro da história fosse ser engraçado e, tipo, todo mundo fosse rir, tipo, ah, vamos pro próximo capítulo, sacou? Só que não funciona assim. Não funciona assim, porque depois ele tenta explicar um pouco mais essa questão do Deus Ex Machina e é um capítulo que ele não leva a lugar nenhum, que ele não serve pra nada, entendeu? E você fica meio, tá, eu li 150 páginas aqui, tipo, de uma parada que, sabe, não serviu de nada. Como leitor, você se sente meio jogado de lá pra cá. E isso acaba, tipo, não sendo tão interessante assim quanto a experiência. Não merecia ter conceitos, tipo, tão esticados assim. Tipo, e como eu falei, parece uma parada de escárnio. Como se fosse um show-off, assim, de tipo, olha, eu sei conceitos de literatura, eu sei conceitos de ficção aqui e de horror, e eu vou colocar tudo que eu quero, porque eu quero, tá ligado? Porque a editora é minha e foda-se. E é o que eu falei, assim, tipo, você vê que o cara manja, você vê que o cara, tipo, conhece muito da mitologia do Lovecraft, você vê que o cara, tipo, conhece bastante coisa e tal, mas parece que em 80% do livro, basicamente, ele tá mais preocupado em mostrar que ele manja, tá ligado? Do que construir uma história que se sustente. E isso é muito decepcionante. Tipo, isso é muito decepcionante. Por muitos momentos de revolta, inclusive, eu fiquei pensando, tipo, na utilidade de você colocar, tipo, alguns desses elementos nos capítulos. Mas, por outro lado, tipo, o que me faz pensar também um pouco nessas coisas é que a arte, ela não precisa ser utilitária, sabe? Eu fiquei pensando bastante, assim, eu demoro muito pra ler. Durante o tempo ali que eu fiquei lendo o livro, eu fiquei pensando, tipo, bastante nisso, tipo, no quanto o que eu tava reclamando podia ser justo, ou não. Eu percebi que julgando a história desse jeito e pensando na história desse jeito, tipo, muito da poesia, da liberdade artística, ela é meio que jogada fora também. E eu não acho isso justo. Não acho. Mais que regras existam, tipo, para você criar uma narrativa e os próprios escritores estabelecem as regras dentro das próprias histórias também. Não é questão de utilidade que vai te dar a credibilidade da história ser boa ou ruim. Então esse pensamento acabou me fazendo ver algumas coisas, tipo, no próprio livro, tipo, de um jeito diferente. E ter um coração e uma cabeça, tipo, um pouco mais aberto pro próprio livro. Você tem, tipo, pontos muito positivos, assim, que eu comentei, tipo, sobre, cara, a ambientação, ela é muito boa, os personagens, eles têm uma voz própria ali e tal, tipo, os acontecimentos, eles são bem trabalhados, mas ainda assim não me desceu. Ainda assim não me desceu, porque os problemas, na minha opinião, eles se sobrepõem, tipo, a todos os pontos que o livro, tipo, acerta, porque a impressão que dá é que o livro, tipo, ele acerta pela metade, que a coisa ela poderia ser muito melhor. Cara, tem 400 páginas, entendeu? Se você for pegar, tipo, a história corrida, dava pra ter eliminado, tipo, bastante coisa, umas 200, 150 páginas, entende? E dava pra ter dado um foco ali um pouco melhor pro que funciona justamente. Eu fiquei bem decepcionado, tipo, bem decepcionado, assim, com a tratativa à história em si, né? Eu acredito que o livro, de fato, poderia ter tido um trabalho de revisão melhor e até um aconselhamento, tipo, editorial melhor, entende? Mas, por outro lado, tipo, é a editora do cara, tá ligado? Devia ser um projeto dos sonhos, né? E até no pós-fácil, tipo, ele realmente fala que era, então tá aí. Como eu disse antes, é muito difícil você ter um recorte bom e interessante, tipo, desse tipo de subgênero do horror, né? E que seja não só chamativo, mas que se sustente também. A maioria das histórias de terror, de horror e tal, tipo, ainda mais enveredando ali pro horror cósmico,
tem essa coisa grandiosa, tem essa coisa, tipo, gigante, assim, e batalha de perspectiva como um todo. Isso chama muita atenção pela própria premissa. O difícil, de fato, é a sustentação, coisa que, na minha opinião, o livro não consegue. Mas é isso. Até a próxima.